boa noite então a todos os presentes, uma boa noite ao Sérgio Bebiano, também ao Richardson Miranda, a todos os amigos internautas. Para darmos início aqui ao nosso estudo de perguntas e respostas, eu me dirijo primeiramente ao Richardson. A pergunta que chega dos nossos amigos presentes, Richardson. Boa noite, sonhei e sempre sonho com uma prima que desencarnou aos 19 anos, mas sempre sonho ela com o rostinho dos seus 10 anos, e não com a idade que ela foi. Gostaria de saber o porquê. Boa noite. Quando nós vamos discutir sobre a questão da forma como os espíritos se apresentam no plano espiritual, nós temos que lembrar que ao retornarmos para o plano espiritual, ao estarmos somente com o nosso corpo perispiritual, a forma que queremos dar a este corpo perispiritual, ela depende da nossa vontade e da nossa força mental. Os espíritos que estão numa situação de maior equilíbrio, mais esclarecidos, após desencarnarem, eles conseguem no plano espiritual já retomar as suas atividades num curto espaço de tempo, assim como também modelar a sua forma perispiritual. Sendo assim, os espíritos recém-desencarnados, na sua grande maioria, ainda mantêm a forma perispiritual compatível com o corpo físico da última reencarnação. Alguns podem até optar pela forma física de outras experiências reencarnatórias. Assim como também, como eu disse, esses que ainda mantêm a forma da última reencarnação, eles podem optar pelo estágio, pela idade, pela faixa etária que eles estavam, que lhes melhor convier, que lhes proporciona um maior conforto, que eles se identificam mais. Então, às vezes, uma pessoa ela desencarna, uma avó, por exemplo, desencarna na tenra idade, lá com seus 80 anos, e quando em desdobramento, que quando nós dormimos, o nosso espírito se projeta no plano espiritual e tem a possibilidade de encontrar com os desencarnados, nós podemos ter a grata surpresa de encontrar com uma avó que está se apresentando perispiritualmente na sua forma mais jovem, quando ela passou por aqui. Isso, então, depende dos propósitos aí e do estado evolutivo dos espíritos. Porque também a forma física que eles se apresentam não é o mais importante. E nós vemos aí na literatura espírita que alguns espíritos necessitam adotar formas físicas diferentes, como eu falei de outras reencarnações, em detrimento de alguns processos aí, que até para poderem auxiliar parentes, amigos recém-desencarnados, que estão ainda em posição pouco esclarecida, os quais eles não podem se apresentar nitidamente como era e como eles os identificam, porque isso poderia causar mais mal do que bem, até esses indivíduos estarem numa situação de maior equilíbrio. Então aí as situações variam, é o que pode estar acontecendo nessa situação. Muito bem, Sérgio, uma pergunta também do público presente. Estava numa festa no sítio com muita bebida para o pessoal. Minha prima incorporou uma coisa e queria bater em todo mundo, quebrando as coisas. Depois não se lembrou de nada. Como é isso? Muito bem, ambiente bem favorável aqui para essa situação. O que é isso? Bom, meus queridos, essa pessoa, a prima de quem faz essa pergunta aqui, ela tem uma mediunidade ostensiva. Essa sensibilidade, o que acontece? As entidades se aproveitam dessas pessoas que têm uma mediunidade aflorada e que não têm controle, ou seja, não têm domínio dessa mediunidade, e elas acabam, então, se apoderando, entre aspas, desse corpo físico dessa pessoa. Ou seja, é uma mediunidade de incorporação. O espírito está por ali, o ambiente muito propício, uma festa, bebida para todo mundo, provavelmente a moça deve ter bebido também, tem mediunidade aflorada, o espírito que ele gosta dessas festas, e ali eu não falo que seria só um, normalmente ali tem uma falange enorme, são muitos que gostam também dessas questões, acabam se aproveitando
e incorporando e fazendo bagunça mesmo. Primeiro é importante nós ressaltarmos que às vezes as pessoas aqui que estão agora, não só aqui no nosso salão de convenções, mas também os internautas que estão nos assistindo, por que isso acontece? E o que é um espírito? Por que o espírito incorpora? Olha só, primeiro, espíritos estão para todos os lados. E aí a gente tem que contextualizar aqui para que as pessoas possam compreender, porque nós estamos também falando aqui para pessoas neófitas. Então, o que é um espírito? Um espírito somos nós mesmos. Não muda absolutamente nada quando nós morrermos. O dia que eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Esse corpinho vai ser enterrado, vai virar comidinha de micróbio, e eu, Sérgio, serei o mesmo Sérgio enquanto espírito. Por isso que nós falamos desencarnar. Ou seja, eu saio enquanto espírito desse corpo da carne. E vou continuar sendo o mesmo Sérgio, com esta mesma aparência dessa última reencarnação. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente, não vai mudar nada. E eu serei atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Vamos aqui no caso em contexto. Se eu fui aqui uma pessoa que gostava de beber, que gostava de fumar, que gostava de usar drogas, quando eu desencarnar, eu vou continuar com as mesmas vontades. Como eu não tenho mais um corpo físico, eu não consigo pegar um copo para beber, eu vou me aproximar de quem bebe, de quem fuma, de quem usa drogas, e vou beber junto. Não o líquido, mas as emanações alcoólicas. É o que nós chamamos de vampirismo. O espírito se aproxima e vai sugando ali aquelas emanações alcoólicas, se satisfazendo com esse suposto ali prazer. E quando ele encontra pessoas que têm essa mediunidade aflorada, e principalmente os médiuns que não têm controle, ou seja, não têm educação mediúnica, esse espírito vai se aproximar, vai incorporar, e aí começa realmente, a pessoa ela perde totalmente a noção de tudo, ela fica inconsciente, ou seja, no sentido assim, ela não tem consciência do que está fazendo, ela não se lembra das coisas, raramente se lembra quando é o médium nessa situação. O espírito incorpora e faz da pessoa gato e sapato. E sai quebrando tudo, e sai batendo em todo mundo. E uma força descomunal. Uma pessoa, às vezes magrinha, raquítica, com aqueles bracinhos fininhos, junta 4 homens fortes, igualzinho o Vandinho lá, por exemplo, lá, bate em 4 Vandinhos ali, vai dar uma surra nele. Eu falei, mas não pode. Como é que pode uma pessoa tão fraquinha, tão magrinha, bater em 4 homens fortes desse jeito? E bate em todo mundo, quebra tudo, e depois machuca, se machuca também, é óbvio. E quando volta assim, ou seja, quando o espírito abandona aquele corpo e vai embora, e a pessoa volta a ser ela mesma, assim, uai, o que aconteceu aqui? Né? Uai, que isso? Quem quebrou essas coisas tudo? Por que eu estou toda machucada? E a pessoa não se lembra. E aí o que acontece com essas pessoas? Normalmente, surtou. Vamos internar numa casa de tratamento psiquiátrico, porque a pessoa ficou doida, a pessoa fica louca e tudo, e acaba internando. E a pessoa, nesses casos, às vezes não tem nenhum problema mental. A questão dela é simplesmente o quê? Ela é médium. E mediunidade não se trata com medicamentos. Mediunidade se trata, sabe com o quê? Com livros. É com isso aqui que se trata a mediunidade, com conhecimento de causa. A pessoa vai então estudar, vai compreender o que é mediunidade, que mediunidade não é doença, é um dom, e não tem nada a ver com questões religiosas, não tem nada a ver com nenhuma religião. Não importa se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, se você é ateu, se você é budista, hinduísta, você é médium. Você nasceu como médium, você já veio perispiritualmente preparado com essa mediunidade. Vai viver como médium e vai morrer médium. Então muitas pessoas, sabe, Eurípides, chegam aqui nessa casa com mediunidade extremamente aflorada. Eu não estou aguentando esse negócio não, tira esse trem de mim. Como se fosse simples assim, não. Tem que saber conviver. E mediunidade é uma coisa abençoada, na verdade é um dom, é uma bênção de Deus, uma grandiosíssima oportunidade que a pessoa tem de se melhorar. Se bem aplicada, vai ali, se bem educada, vai ter uma convivência muito tranquila com essa mediunidade. Com certeza o estudo é o aprimoramento, né, Sérgio? Richardson, tenho sempre a sensação de estar sendo observado quando eu estou sozinho. Isto é mediunidade? Nós temos que pensar, é até uma fala interessante que muitas vezes nas reuniões mediúnicas surge,
no Relato dos Espíritos, quanto à questão de quem assombra quem. Né? Nós que estamos aqui encarnados, nós achamos que nós somos a maioria, mas pelo contrário. Pelo que a espiritualidade nos reporta, na orla espiritual da Terra, nós temos 21 bilhões de espíritos desencarnados. E na Terra nós temos 7 bilhões de encarnados. Então nós temos cerca de 3 espíritos desencarnados para cada um de nós. Então nós somos a minoria. Nós que estamos no meio deles, não eles que estão no meio de nós. Então no Livro dos Espíritos mesmo, tem uma questão que ela aborda o quanto que os espíritos influenciam em nossas vidas, em nossos pensamentos. Aí a resposta é muito mais do que imaginais. Né? Nós temos a nossa parcela de participação, é lógico, mas nós estamos constantemente rodeados pelos desencarnados. Né? Porque a orla espiritual ela nos circunda. E como eu disse, o número de espíritos desencarnados é muito maior do que encarnados. Agora, se é mediunidade, o que é a mediunidade? A mediunidade é uma faculdade a qual nós todos possuímos, alguns em menor e em maior grau. Como o Sérgio falou, alguns são ostensivos. São aqueles indivíduos que têm uma mediunidade mais aflorada, que cabe nós ressaltarmos também que mediunidade não é sinal de evolução. Em pouquíssimos casos. A grande parte das mediunidades são ferramentas que são dadas aos indivíduos para o trabalho extra, porque esses indivíduos são muito compromissados, muito endividados, e eles têm que fazer a hora extra daqui estando para poderem alcançar e adiantar, né, os seus propósitos evolutivos. Todos nós temos mediunidade. E sim, em algumas situações, essas percepções que nós temos, ela pode ser uma mediunidade que está ali se aflorando e nós conseguimos registrar com maior ou menor facilidade a presença desses seres espirituais que sempre estão ao nosso lado. Muito bem. Sérgio, uma pergunta também. Queria saber por que o Espiritismo não celebra casamento. Excelente pergunta. Veja bem, na doutrina espírita não existe rituais, não existe dogmas. Então você não vai chegar numa casa espírita séria, onde se realmente estuda as obras de Kardec, você não vai encontrar nenhum ritual, nem de ajoelhar, nem de levantar, nem de fazer aquelas coisas ritualísticas que de diversas religiões ali existem. Isso não quer dizer que nós somos contrários, de forma alguma. Cada um tem a sua percepção, cada um tem ali o seu entendimento. Mas nós entendemos que não há necessidade do ritual. É claro que isso não impede de que esse é um momento tão importante, de que se faça ali uma celebração de um culto do Evangelho, por exemplo. Às vezes tem situações que as pessoas querem casar, seja porque é fora da Igreja Católica, seja porque ela não é católica, seja porque às vezes é divorciada, e a Igreja Católica não aceita a pessoa separada casar novamente. Não, que está lá, o que Deus uniu, o homem não separa. E aí é uma situação que está até lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa parte, e eu concordo plenamente. Como que eu vou viver com uma pessoa que eu não amo, que eu estou brigando constantemente todos os dias, está quase um matando o outro, mas não pode separar não, porque está escrito que a gente não separa, né? Que é o que o Deus une, o homem não separa, mas aí, até que a morte o separe, aí você vai lá e mata a esposa. Ou a esposa vai lá e mata o marido. Aí, bom, agora podemos separar, porque morreu. Né? Mas não é assim. Você não é obrigado a viver ali eternamente com uma pessoa infeliz. Se não deu certo, paciência. Vamos ver depois, numa próxima reencarnação, vai ter que vir de novo, sei lá o que vai acontecer. Mas enfim, não deu certo, então você não pode ser mais feliz? Por isso que a doutrina espírita não é contrária ao divórcio. Porque o divórcio, na verdade, é uma lei humana que vem apenas ali oficializar uma coisa que já aconteceu. Né, que é a separação, ou seja, não foi obedecido ou não foi ali analisado uma lei maior, não foi obedecida uma lei maior que a lei do amor. Mas na questão do casamento, eu mesmo faço inúmeros casamentos, já fiz inúmeros. Sábado passado fiz um em São Roque, de lugar mais lindo, lá em Cascadanta. Gente, quem não foi, vá, é muito bonito lá. Sábado que vem vou fazer mais um casamento. Sou sempre convidado para fazer casamento. E a noiva, mas a noiva fala para mim assim, Sérgio, mas na doutrina espírita não tem casamento, não tem ritual, mas eu queria tanto casar de noiva.
Eu queria tanto que os padrinhos chegassem. Você acha errado? Minha filha, hoje é o seu dia. Faz do jeito que você quiser. Hoje não é o dia da sua mãe, não é o dia das madrinhas, não é o dia da sua irmã, não é o dia nem do noivo. É o seu dia. Entendeu? Então faça, se é a sua vontade, qual que é o problema? E aí nós temos muitas vezes espíritas mais ortodoxos, radicais, falando, não pode ter. Então quer dizer que eu vou lá no juiz de paz, o juiz pega lá uma coisa e fala assim, de acordo com a lei e tal, porque o casamento, o que é um casamento, meus queridos? É um contrato entre as partes, não é? De acordo com a lei tal, você aceita fulano pro resto da sua vida? Assim, senhor. E você também? Então assina aqui. Assinou e pronto. Isso é muito sem sal, não é? Você está unindo duas almas para a eternidade, onde dali virão os frutos de novos espíritos maravilhosos. Seus filhos que vão sendo ali, estão reencarnando para poder cumprir mais provas e expiações, para progredir espiritualmente. Então é um momento importante na vida do casal, daqueles dois espíritos que se reencontram, porque a gente sabe que nada acontece por acaso. E aí você só vai lá no juiz e assina um papel e está pronto? Não, não pode ser só assim não, eu entendo assim. Esta é a minha opinião, viu, meus queridos? Opinião do Sérgio Bebiano, respeitando todas as demais. Mas se a noiva quer fazer um negócio bacana, que faça. E eu faço sim. E o que eu faço na minha celebração? Na verdade é mais uma palestra, né? Sem rituais. Não tem negócio de ficar jogando aguinha, não tem nada disso. É uma palestra para os noivos, mas principalmente para as pessoas. E aqui, com a permissão do nosso aqui, facilitador, aqui do nosso mediador, eu queria contar uma coisa para vocês, o tanto que isso tem dado certo. Por isso que eu adoro fazer isso. Recentemente fiz um casamento. E a hora que terminou o casamento, ali, né, eu fiz aquela celebração, falando aquelas mensagens, que eu falo sobre amor, eu falo sobre relacionamento, eu falo sobre romantismo. É isso que tem que falar em casamento, não é? E aí eu falo tudo sobre isso. O que acontece, né? Como que a gente deve cativar a nossa esposa, o nosso marido, enfim. Terminou o casamento ali, veio um casal conversar comigo e falou assim, ô Sérgio, eu posso conversar com você no particular aqui? Claro, pois não. Primeiro eu queria te parabenizar pela cerimônia, foi muito bonito, falei, obrigado, mas também queria te agradecer. Você agradecer? De nada, mas agradecer por quê? Sabe o que acontece? Esse casamento era num domingo, sabe, gente? É assim, nós viemos aqui hoje para cumprir uma obrigação social. A gente já foi convidado há muito tempo para esse casamento, nós somos muito amigos dos noivos, mas a gente veio aqui hoje para cumprir tabela, porque amanhã nós estamos marcados para ir lá no juiz assinar o nosso divórcio. Mas depois do que você falou aqui, nós não vamos divorciar mais não. Nós entendemos aonde que a gente errou e a gente vai tentar de novo. Mas eu fiquei numa alegria, rapaz. 2 casamentos em um. Recebi uma mensagem deles no WhatsApp outro dia, está em 2ª lua de mel, né? Então é isso que tem que ser feito. A mensagem que você passa para todo mundo, não só para os noivos. Então não tem nada de errado em fazer isso. É uma celebração, como acontece. Inclusive, será falado aqui na próxima, hoje, né? Hoje tem uma palestra exatamente sobre esse tema que a Helena vai falar para nós. É isso, pessoal. Muito bem, Sérgio. Tinha uma pergunta aqui falando qual que é a visão do Espiritismo sobre o divórcio, ou seja, sobre a separação. Eu ia fazer para o Richardson. Ele pediu para você dar um acréscimo nisso, porque você já colocou uma parte aí muito bem. Vou fazer um adendo aqui, então. Como a gente colocou aqui, o Espiritismo, ele não é contra o divórcio. Nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa questão, onde está lá o que Deus une, o homem não separa. O Espiritismo não é contra o divórcio, por quê? Como eu acabei de falar, o divórcio é uma lei civil, uma lei dos homens, que vem oficializar uma coisa que já aconteceu, que foi a separação. Então, se não há mais possibilidade de o casal conviver de forma tranquila, harmônica e pacífica e amorosa, tem que haver separação, mesmo fazer o quê? Não é? Depois de tudo tentado, isso não quer dizer que o Espiritismo é a favor do divórcio. Vamos divorciar todo mundo. Não, não é isso. Nós temos que ter resignação, nós temos que ter paciência com os defeitos do outro, porque todos temos defeitos. O homem tem defeito, as mulheres têm defeito, mas nós temos que praticar a alteridade. A alteridade é nós entendermos o momento evolutivo que o outro se encontra, as diferenças do outro, e termos essa aceitação. Agora, se de tudo tentado, de tudo não deu certo, é fazer o quê? Aí não tem mais jeito, não é? Depois de tudo, né, se esforçado ao máximo, o mais importante de tudo, meus queridos e queridas, é você ter, se você chegar nesse ponto de uma separação, é você
você ter a consciência tranquila de que você fez tudo o que foi possível, de que você se esforçou o máximo para que aquele relacionamento pudesse dar certo. Se da outra parte não fez ali a parte dele ou a parte dela, pelo menos você vai estar ali com a sua consciência tranquila. O outro lá, então, que arque com as consequências das leis divinas. É isso? Lembrar que cada um tem sua individualidade, né, Sérgio? Richardson, sempre sonhei com minha avó desencarnada, cheguei até sonhar que ela me avisou do desencarne do meu pai. Tudo muito real. Hoje não sonho mais. Ela pode já ter reencarnado novamente? Aqui entra alguns fatores, né, que podem trazer essa explicação. O primeiro que nós temos que pensar é que os espíritos que recém-desencarnados, a reencarnação, gente, não é um processo tão rápido, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas falando assim, minha avó desencarnou tem 5 anos e aí o netinho, o sobrinho, o primo que nasceu já é a avó que voltou. Coitada, deixa ela descansar um pouco lá do outro lado, né? Porque já ficou aqui um tempão, desencarnou. Quando nós retomamos para o plano espiritual, depende muito do nosso estado evolutivo, para primeiramente nós nos recompormos lá no plano espiritual, retomarmos as nossas questões evolutivas, para reprogramarmos uma reencarnação. Tá? Então, assim, nós sabemos que tem reencarnações compulsórias, que muitas vezes a espiritualidade tem que intervir e, independente do desejo ou não do indivíduo, tem que ocorrer ali uma reencarnação, mas que a gente sabe que são situações muito específicas de espíritos que estão até em situações ovaloides, lá no umbral. Mas a maioria das reencarnações, elas são provacionais ou expiatórias. Então, nós que programamos essa reencarnação. Então, quando nós estamos de volta no plano espiritual, primeiro nós temos que nos readaptar. Quem viu o filme Nosso Lar viu o que o André Luiz, né, passou para conseguir se readaptar lá no plano espiritual. Chega lá com vontade de comer, de ir no banheiro, de dormir. Fora isso, o tempinho que ele passou no umbral, porque ele desencarnou numa situação que o estado de consciência ali dele não lhe permitiu ele, né, se recobrar lá no plano espiritual de forma imediata. E fora isso, depois, a gente está trabalhando nisso, né, para a gente ver novamente quais são as nossas necessidades, o que a gente tem que trabalhar aí, para se há necessidade de voltar ou não. A fila no plano espiritual não é pequena, tem muitos espíritos também que necessitam reencarnar. Então, primeiro vamos pensar isso. Aqueles que desencarnaram, a reencarnação não é rápida. Mas aí em desdobramento, eu sonhava muito com minha avó, então ela encontrava, agora parou. Pode ser que ou a sua sintonia desceu e a dela subiu, ou que o que ela tinha que ajudar naquela parte ali, né, no plano espiritual de assistir, de ajudar, ela já cumpriu, porque nós também temos que caminhar com as nossas próprias pernas. E, como eu disse, ela precisa de retomar as coisas dela também lá no plano espiritual. Eles não estão por nossa conta, né, como muitos pensam, meus parentes desencarnou, está tudo aqui o dia inteiro do meu lado me ajudando. Não. Se estiver do seu lado, provavelmente é porque eles estão em situação de sofrimento e estão aí tentando buscar ajuda, porque os que estão já recuperados, eles estão já cuidando da vida deles no plano espiritual. E vêm nos visitar uma hora ou outra, de acordo com a necessidade. Lembra lá do André Luiz também, quanto tempo que ele levou para poder vir fazer uma visita na família dele. Não é? Porque se fosse para a gente ficar aqui, a gente não tinha desencarnado. Então, se você desencarnou, você já resolveu as coisas. Você vai cuidar das coisas no plano espiritual. E quando for tiver que vir, é porque tem alguma coisa específica, alguma coisa, um propósito sério aí. Então, vamos pensar por esse lado aí e deixar, né, como fala no Evangelho, que os mortos enterrem seus mortos. A gente tem que seguir a vida aqui, para eles seguir a deles lá. Muito bem. Sérgio, uma pergunta do público. Meu pai sofreu um AVC recentemente e ficou com a fala e um lado do corpo paralisado. Isso pode ser algum tipo de resgate espiritual? Muito bem, excelente pergunta. Olha só, nós temos que entender uma coisa, meus queridos e queridas.
Absolutamente nada que acontece na nossa vida acontece por acaso. Não cai uma folhinha de uma árvore sem a permissão divina. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação e tudo tem um motivo. Olha só, às vezes passamos por situações difíceis aqui, como doenças, mortes, situações de relacionamento, problemas financeiros, enfim. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo. Nós estamos aqui, muitas vezes, nesse processo de aprendizado. As pessoas às vezes falam assim, mas puxa vida, será que Deus está me punindo por isso? Será que eu fui tão ruim no passado? E não raro chega as pessoas assim, eu devo ter jogado pedra na cruz, né? Não, eu devo ter pregado Jesus na cruz, porque tanta coisa ruim, eu devia ser aquele caboclo que estava lá com a lança, deve ser eu. Só pode ter sido eu, principalmente o espírita. O espírita tem muito disso. O espírita, por causa dessa questão de lei de causa e efeito, ele acha assim, eu estou aqui para resgatar os meus débitos, eu estou aqui para pagar os meus pecados. E é um negócio de pagar para cá e pagar para lá, como se Deus estivesse me cobrando uma fatura. Então Deus está me punindo? Claro que não, já viu um pai amoroso como Deus punir alguém? Deus jamais nos pune, Deus é só amor e bondade, é muito pelo contrário, Deus nos dá uma oportunidade maravilhosa de nós podermos evoluir, de nós podermos consertar os erros do passado, e através da reencarnação, olha só. E aí, não raro, pedimos para passar por essas situações todas que nós passamos aqui, que são os nossos desafios, que normalmente chamamos de dificuldades, chamamos de problemas, que aí vem aqui, vamos acabar com esse negócio, vão lá riscar essa palavra dificuldade, riscar essa palavra problema, vão lá em desafios, meus queridos, vamos argolar a palavra desafios, vamos grifar a palavra desafios. Nós temos desafios a superar, e Deus nos dá todos os dias uma nova oportunidade de vencermos esses desafios, e que não raro, muito pelo contrário, pedimos para passar por essas situações, quando então em processo de reencarnação ali, preparando para a reencarnação no plano espiritual. Vejam lá no livro Missionários da Luz, vocês vão ver lá a reencarnação de Segismundo. E a gente pede para passar por as situações, né, tirando as questões das reencarnações compulsórias, que às vezes a gente não tem nem condição de saber o que é melhor, ou o que a gente quer. E aí a gente pede, não, eu estou precisando lá, eu estou precisando de resgatar realmente, de fazer ali um aprendizado. E aí você vem com algum tipo de doença, que vai startar ali em um determinado momento da sua vida. E aí a gente começa às vezes a ir resignar por causa disso. Nós temos que entender que não raro a doença é a nossa cura. A doença é o remédio. A doença é a cura do espírito. E a gente quer que o corpo fique curado. Mas esquecendo que o corpo é o expurgo. Se está se jogando para fora, ótimo, como se fosse um furúnculo. Joga isso para fora. E na próxima reencarnação você vai ter um perispírito liberto daquelas mazelas criadas por você mesmo em reencarnações passadas, em reencarnações pretéritas. E olha só, meus queridos, tem uma outra situação também. Nós temos que saber como lidar com isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente pede no plano espiritual para passar por isso aqui. Às vezes chega lá no plano espiritual e fala, eu tenho que resgatar meus débitos, lá no plano espiritual, conversando com os espíritos superiores. Eu preciso de vir, porque eu fiz muita coisa errada. Olha, eu quero vir realmente para me poder aprimorar o meu espírito. Então eu quero vir cego, eu quero vir surdo, eu quero vir mudo, eu quero vir aleijado, eu quero vir cheio de problemas, cheio de deficiência. E a espiritualidade superior ali, conhecendo bem a índole do espírito, fala assim, que é isso? Você não aguenta uma prova desse tamanho não, vão devagarinho, vão um pouquinho de cada vez. Não, eu tenho que vir para resgatar tudo de uma vez. Não, faz o seguinte, em vez de você vir aqui aleijado, né? Vir deficiente aqui, sem as pernas, e se de você vir cego, vamos fazer o seguinte, você vai vir manco e caolho. Tá bom, para essa, vamos começar assim. Aí o caboclo nasce manco e caolho. Chega aqui, inferno de vida, viu? Olha como é que eu nasci, como que Deus é ruim. Você já pensou se viesse do jeito que eu queria? Então não pode ser assim. E aí Emmanuel nos ensina que nós temos que saber sofrer. Porque sofrer por sofrer, sem aproveitar a oportunidade do aprendizado, não valeu de nada. Você veio, fez a vida inteira, sofreu, e resignado, blasfemando contra Deus, que inferno de vida e tal, não aprendeu nada. Orgulhoso, e aí adiantou nada.
vai voltar de novo, pior ainda. Então, Emmanuel fala que nós temos que saber o sofrer. É você tirar, o que é isso? É tirar proveito daquela situação que você está passando. Porque ali tem um ensinamento. Qual que é? Você vai descobrir. Por que eu estou passando por isso? Será que é para mim dominar o meu orgulho? A minha vaidade? É para mim ser mais submisso? É para mim entender que eu não sou sozinho, eu não sou ninguém? Que agora eu tenho que precisar de pessoas para poder colocar comidinha na minha boca, onde eu era tão orgulhoso? Porque na reencarnação passada eu pegava o chicote e batia lá e todo mundo tinha que vir ajoelhar nos meus pés. E agora eu estou dependendo daqueles que eu maltratei para colocar comidinha na minha boca, para me levar no banheiro, para me dar banho. Então tudo isso, meus queridos, são as provas e expiações que nós temos que passar, mas são as oportunidades de crescimento e evolução espiritual. Então, de novo, como Emmanuel nos ensina, sofrer por sofrer de nada vale. Aproveitemos a oportunidade do sofrimento, porque na verdade ele é um grande ensinamento que a gente tem que ter também. Muito bem, Sérgio. Richardson, é correto pensar em não ter filhos para não prolongar minhas pendências kármicas aqui na Terra? Primeiro nós temos que tirar essa questão de julgamento, né? Quem somos nós para julgar o que é certo para cada um? Como o Sérgio acabou de explicar muito bem, quando nós vamos reencarnar, nós fazemos o nosso plano reencarnatório e nele nós programamos nessa viagem terrena tudo o que nós precisamos vivenciar, sejam através das provas e das expiações, para nós colocarmos em prática o nosso aprendizado e evoluirmos. Então, o que é bom, o que é certo ou errado, isso compete a cada um de acordo, né, com o seu julgamento, a sua história de vida e com os propósitos evolutivos que tem. Mas quando nos pergunta a questão, né, em não ter filhos para prolongar pendências kármicas, aqui tem uma compreensão errônea de que nós, né, o que os filhos farão, isso se torna kármico para nós. Nós temos que refletir primeiro a seguinte questão. Se os nossos pais não tivessem querido ter filhos, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui, são graças a duas criaturas maravilhosas que aceitaram a nossa vinda para nos dar a oportunidade de evoluir. Se nós fizermos isso também, se todo mundo que está aqui for pensar nisso, como ficará a situação dos 21 bilhões de espíritos que estão lá no plano espiritual? E de muitos de nós também, que em breve vamos retornar e precisaremos voltar aqui. Se você recebeu a vida, então eu acho que um princípio do amor fundamental é você também dar continuidade à vida, deixar que ela siga seu fluxo. É lógico que os pais, quando aceitam essa missão de receber os filhos, aí eles então ficam, né, com essa responsabilidade de guiar, de orientar, de doutrinar esses seres que chegam aqui no plano terreno. Ninguém nasce na família que está por acaso, na cidade que está por acaso, no país que está por acaso. Tudo tem um propósito evolutivo. Nós nascemos filhos dos nossos pais porque somente eles têm algo que nós precisamos para evoluir, mas ninguém tem. E se nós somos filhos deles, que é porque também somente nós temos algo que eles precisam para evoluir. A sabedoria divina, ela é magnífica. Ela, né, direciona tudo. Fica muito esse medo de que, se meus filhos tomarem um caminho errado, se eles forem para o lado do mal, então eu me torno corresponsável por isso, só se você não tiver feito a sua parte enquanto pai e mãe. Se você tiver recebido no seio da família, educado, direcionado, chega um momento que cabe o livre-arbítrio desse espírito que é seu filho. Então, os erros aceitos que ele cometerá competirão então a quem? A ele, a depois resgatar, expiar. Você cumpriu sua parte. Agora, se você vai prorrogar experiências kármicas, é só se você estiver sendo omisso com sua função de pai ou de mãe, e esse espírito que veio na condição de filho, ele se desviar devido a essa falta de estrutura. Aí sim, aí você está se responsabilizando ainda mais, né, por esses desvios desses espíritos que vieram sobre a sua responsabilidade. Da outra forma, não.
Agora, para terminar, vamos pensar o seguinte: não vamos dar mais força para o mal do que para o bem, não. Não é? Porque eu acho que a paternidade, a maternidade é uma coisa tão magnífica, é um testemunho de um amor tão puro e tão elevado, que então vamos apostar também. Podem vir espíritos magníficos aí. Vocês pararam para pensar que o pai e a mãe do Chico Xavier, se eles sequer desconfiariam que eles receberiam um espírito daquela magnitude? Então, quem sabe também os filhos que virão serão espíritos missionários, espíritos de luz aí, que graças a nós traremos essa felicidade para o mundo. Muito bem, Richard. Sérgio, como afastar espíritos que não deixam um negócio prosperar? Interessante, não é? Olha só, para você, meu amigo ou minha amiga que fez essa pergunta, e para todos nós, veja bem, todos os dias chegam pessoas a essa casa aqui com situações, com esse tipo de pergunta. Que as coisas não dão certo, chegam a conversar comigo, só Sérgio, minha vida está um inferno, nada dá certo. Tudo que eu faço dá errado. Eu dou um passinho para frente e dou 10 para trás. Nada que eu tento, as coisas não prosperam. E olha só, eu não sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu trabalho, eu não sou preguiçoso, eu estou agarrado aqui, estou lutando e tudo, mas tudo que eu faço, as coisas não vão dar certo. Quando começa a pegar um pezinho, eu falo assim, agora vai, de repente cai de novo, cai a zero e começa tudo outra vez. Eu não estou aguentando isso mais não. Eu vou dar um jeito, ó, eles me falaram para mim vir aqui, porque se não der um jeito, eu vou dar um jeito na minha vida, porque eu vou acabar com esse negócio aqui, e de hoje eu não passo não. E às vezes a pessoa chega à beira de um suicídio, porque chega num desespero tão grande por essas questões aí, né, profissionais, de empresa, de financeira e tudo mais, que acha que o suicídio é ali a válvula de escape, o suicídio é a porta de saída. E para começar eu digo para vocês, jamais será. O suicídio jamais é uma opção, jamais, para resolver qualquer coisa, muito pelo contrário. Mas essas questões, muitas vezes, ali, quando analisadas mais profundamente, quando às vezes não tem uma causa realmente ali do mercado e tudo mais, muitas vezes tem uma questão espiritual ligada sim. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque essa é uma das atividades que nós fazemos aqui nesta casa abençoada, onde nós conversamos com essas entidades, com esses espíritos, que muitas vezes aqui acompanham as pessoas que estão fazendo um tratamento espiritual. Quando a pessoa vem aqui, começa um tratamento espiritual e relata aquela situação que ela está passando, como aqui essa pessoa fez essa pergunta, as coisas não dão certo, nada dá certo, e a gente começa então a analisar aquela situação. E aí quando conversamos com essas entidades ligadas àquela pessoa na nossa reunião mediúnica, os espíritos chegam, mas bravo, nervoso, irritado, eu vou acabar com ele mesmo, ali não vai ficar pedra sobre pedra naquele lugar, nós vamos acabar com tudo, vai morrer a míngua, igual ele fez comigo. Eu não morri de fome porque eu tinha tudo e ele não fez ali a trairagem dele, ele me traiu. Olha, você está querendo ajudar esse povo aí, ó, e o Espírito falando comigo desse jeito. Você vai ver o que vai acontecer com você, viu? Ele vai fazer o que fez comigo com você. Abre o seu olho com ele. Aquilo é raça ruim, rapaz. Aquilo não vale nada. E eu vou acabar com ele, ele vai morrer ali, ó, com a boca cheia de formiga, igual aconteceu comigo, porque eu morri, você sabe de quê? De fome. Ele fez isso comigo e ele vai pagar, centil por centil. E tá lá, ele tá achando que tá ruim? Nem comecei ainda. E bravo, mais bravo mesmo. Ô, meu irmão, mas calma aí, não é assim que vai fazer. Não, e vai sobrar para você também, viu? Você fica ajudando ele para você ver, você tá na minha lista, porque eu estava quase conseguindo. Ontem quase que eu fiz ele pular da ponte, né? Quase, e aconteceu um negócio que não deu certo, e ele veio para cá também, e você está botando essas minhocas na cabeça dele, você está tirando ele do caminho que eu quero que ele siga, e eu vou fazer, você também vai ser meu inimigo, e ele está bravo, revoltado, mas ele é um pobre de um coitado, meus queridos, é um irmão nosso sofredor, que sofreu e sofreu muito, ele precisa na verdade de orientação, de amor, de carinho. E nós também temos que compreender por que ele está agindo daquela maneira. Ele tem motivos. É claro que não justifica. Jesus veio nos ensinar a lei do amor e do perdão. Mas e se fosse conosco? E se nós estivéssemos no lugar daquele espírito?
E se eu chegar lá na sua casa agora, meu querido amigo, minha querida amiga, se eu chegar na sua casa hoje, ir lá e matar todos os seus parentes, matar seu marido, sua esposa, seus pais, seus filhos, matar todo mundo, esquartejar todo mundo, botar fogo em todo mundo, botar fogo na sua casa. Eu assim, ô amigão, foi mal aí, velho, perdoa, só, tá drogado, sabe como é que é, né? Isso tem complicado. Não, Sérgio, está perdoado, esquenta a cabeça não, só isso acontece, vamos tomar um cafezinho ali, está tudo bem. Alguém vai perdoar na hora? Muito difícil, né? Um dia vai perdoar, mas vai demorar muito tempo. Assim são esses espíritos, ele está cristalizado mentalmente naquela época ainda, isso aconteceu às vezes há séculos, séculos e séculos atrás, mas sofreu no plano físico. Desencarnou naquele sofrimento terrível, chega no plano espiritual com tanto ódio no coração, com tanta revolta, que não recebe ajuda, nem consegue, e fica procurando, aonde que está aquele que o fez sofrer. De repente, depois de muito tempo, reencontra a pessoa num novo corpo físico, numa nova etapa da vida dela, e encontra às vezes num bem bom, não vê uma luz no fim do túnel, o que ele vai querer fazer? Vingança, é uma coisa ainda racional, entre aspas, no nosso rameirão comum aí, no estágio evolutivo que nós nos encontramos. E aí a gente vai conversando com ele, porque é um processo de convencimento. Sou meu irmão, mas veja lá essa pessoa, ele mudou, olha para você ver, hoje ele não rouba mais, hoje ele não tira mais o alimento da boca, ele doa o alimento. Aí ele começa, eu estou observando mesmo, né? Mas isso é enganação, eu estou achando que não, observa ele, ó, vamos fazer o seguinte, vou te fazer uma proposta, fica aqui na casa, fica aqui um tempo, ele está frequentando aqui, fica aqui, você vai observar ele direitinho, você vai ver que ele mudou de verdade. E ele também está sofrendo demais, sofre fome, sofre sede, sofre dores terríveis, machuca, sofre frio. É como se ele tivesse encarnado, ele está tão denso, ele está tão próximo de nós aqui no nosso plano físico, que é como se ele tivesse um corpo físico, e sofrendo. Para vocês terem noção, meus queridos, de como que um espírito desse fica no plano espiritual, imagina você agora, do jeito que você está aqui agora. Imagina você ficar 50 anos sem trocar essa roupa que vocês estão aí. Sem tomar banho, sem fazer barba, sem cortar cabelo, sem fazer sua higiene íntima, sem fazer nada. Imagina a sua aparência daqui a 50 anos. Suas roupas daqui a 50 anos, seu cheiro daqui a 50 anos. Multiplica isso por 1000 agora. Você vai chegar próximo de um espírito dessa natureza. É digno de dó. O meu coração corta de dó quando eu converso com essas entidades. Eu faço isso praticamente todos os dias nessa casa. Conversando com essas entidades, tentando auxiliá-los, convencê-los a abandonar essa questão da vingança. Mas é através do exemplo que nós vamos convencê-los, como nos ensina Paulo, o apóstolo. As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Então você vai convencer ali aquelas entidades que nós prejudicamos no passado, que hoje nós somos pessoas melhores. E não se esqueça, ali, o que fazer? Oração, culto do evangelho no lar, sempre. Faça sempre as suas preces, eleve os seus pensamentos, que essas entidades serão auxiliadas. Richardson, a verdade, quando dita com sinceridade e franqueza de formas rudes, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa? Com certeza. A espiritualidade sempre nos chama a atenção que existe duas formas de falar a mesma coisa. Uma forma que você vai falar, a pessoa vai te odiar pelo resto da eternidade dela, como o Sérgio mesmo acabou de explicar. E outra forma que você vai falar, aquela pessoa vai ser grata e vai sempre lembrar daquilo e você vai ajudar ela a mudar e a evoluir. Então, nós temos que nos policiar muito quanto às nossas atitudes, porque muitas das vezes o bem que nós achamos que estamos fazendo ao outro, nós estamos causando mais mal. Porque, às vezes até uma palavra sincera, correta, no momento errado, para a pessoa errada, a pessoa que não está preparada para aquilo, com certeza ela vai trazer mais mal do que bem. Então nós temos que antes nos policiar, refletir se o momento é oportuno, se nós achamos que aquela pessoa ela está aberta para receber aquilo e preparada para receber aquilo, e a forma como nós vamos passar aquilo para ela.
Muitas das vezes os casais, né, eles acabam, né, o Sérgio até explicou um pouco mais cedo, a questão do divórcio. Na maioria dos casos, os divórcios, eles ocorrem porque os casais não conseguem conversar um com o outro. A mulher, ela quer conversar com o esposo na hora que ele chega em casa cansado, ele está irritado com os problemas do dia a dia. Ela também ficou no trabalho doméstico, né? Ela não ficou à toa, ela também é uma trabalhadora. Ela também está com as frustrações, com as preocupações dela. Mas, se ela se dirige ao esposo naquele momento, com certeza ele não está com abertura nenhuma para escutar, para discutir ali, né, para conversar sobre aquilo e achar nenhuma solução, não. Então, tem que saber o momento certo. O momento que está tranquilo, que está feliz, que descansou. Chamar a pessoa no lugar reservado, da forma correta, com educação. Primeiramente, pedindo a ela permissão, se você pode falar com ela, ser sincero com ela. E dar essa oportunidade para ela. E, ao final ainda, você tem que falar para a pessoa que, se por acaso ela acha que você está errado, que ela tem uma solução melhor, que ela possa te falar, porque você também pode aprender com ela. É diferente de que quando você está com raiva, você querer falar algo para a pessoa também que está com raiva. Com certeza ali, tudo que vai surgir não vai, né, ser nada positivo. Tem uma amiga nossa que ela sempre fala uma questão que eu acho bacana. Ela fala assim: quando você estiver com raiva, vá lá no bebedouro, pega um pouquinho de água e enche a boca d'água. E não engula. Isso é o que fizeram com o coleguinho do André Luiz, só que chegou lá no nosso lar, né? Não engula. Você vai engolir só depois que passar a raiva. Aí você pode falar. Será por quê? Será que o que você falar depois que passar a raiva vai ser diferente do que você for lá e falar na hora que estiver com raiva? Então, nunca responda na hora, principalmente se você estiver com raiva. Né? Peça para se recolher, se afaste do momento, peça licença para a pessoa. Às vezes a pessoa está desequilibrada, ela vai ficar né, ali cutucando, querendo te forçar. Você sai, você se afasta, pede ela para respeitar, deixa a sua cabeça esfriar e depois você pensa o que você vai falar para ela e analise se é diferente da hora que você queria estrangular ela ou agora da hora que você consegue até achar um meio termo ali. Muito bem, Richardson, Sérgio Bebiano, nós agradecemos aos dois pela contribuição no estudo desta noite e agradecemos também a vocês presentes aqui. E daqui a pouquinho convidamos para a palestra pública hoje com a Lena Reis. Nossa amiga Lena Reis já está presente aqui no salão, irá falar sobre o batismo na visão espírita. Boa noite e até daqui a pouco.